né? Há único que é digno de louvor, cântico antigo, todos conhecem. Há único que é digno de louvor. Né? Louvor, como eu já disse, é elogio, exaltação, engrandecimento, é dar a glória devida a Ele. Então, nós temos há uma canção que demonstra todo o meu amor, que demonstra toda a minha paixão pelo meu Rei, meu Senhor, por aquele que me amou. Irmãos, as pessoas que realmente recebem a salvação, elas têm um amor por Jesus, têm um amor pelo reino, por essa salvação que lhe foi dada de graça. E esse amor não pode ser explicado. Ele é simplesmente o resultado do amor recebido. E podem ter certeza, quem não tem esse amor não recebeu a salvação. Simples e terrível assim. As igrejas estão cheias de gente nessa condição. Lotadas. Demonstra a paixão.
Graças te damos, Pai querido, porque aprouve ao Senhor, desde a eternidade, elaborar um plano maravilhoso, executar esse plano na pessoa de Jesus Cristo, consumar o plano na cruz do Calvário, no tempo, e ainda até a eternidade. O Senhor continua com o plano em andamento, sob a condução agora do Espírito Santo, a fim de levar seus eleitos todos para o dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá essa esperança, motivo para que vivamos em dias tão conturbados, especialmente em nosso país, totalmente corrompido. Que situação, meu Deus, nós chegamos? Que situação? Os próprios poderes corrompidos, totalmente apodrecidos. Tem misericórdia de nós, meu Pai querido, e mantenha em nós essa esperança de que o nosso reino não é daqui. O Senhor destruirá este mundo e fará novo mundo, novos céus e nova terra, para que habitemos com o Senhor eternamente na glória, louvando eternamente o Senhor. Para isso foi que o Senhor criou todas as coisas. E assim nós oramos agradecidos, certos de que todas essas coisas, todas essas graças que o Senhor nos concede, como a salvação, que é a maior de todas, não é por qualquer mérito nosso, mas é pelo mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem vitoriou, quem venceu na cruz. E é Ele quem no último dia nos juntará a si mesmo, para que todos nós vivamos na glória eterna do Pai. É por Ele que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses seguramente era a igreja com a qual Paulo tinha maior afinidade. São os irmãos que demonstram maior amor por Paulo, maior cuidado com ele. É a igreja de Filipos. Cidade de Lídia, do carcereiro lá que foi convertido. Então a gente vê nas cartas Paulo dizendo que os filipenses tinham um certo cuidado e um certo carinho por ele. Mandaram o sustento dele para outras igrejas, que ele nem estava mais em Filipos, e os irmãos ainda mandaram o sustento de Paulo para essas outras igrejas. Então vejam só, isso hoje é praticamente impossível. Um pastor, enquanto ele está na igreja, ele já não é sustentado pela maior parte dos irmãos da igreja, é infiel. O dízimo nas ofertas, que é o sustento do pastor. Imagine se ele sair da igreja, aí ele vai morrer pedindo esmola num semáforo e ninguém da igreja dá nem um centavo para ele, se ele não for daquela igreja. Essa é a realidade. Então, é um relacionamento totalmente utilitário com o pastor. Não é um relacionamento espiritual, sabendo o que é. Essa é a nossa realidade. Muito bem, então essa igreja de Filipos tinha um cuidado especial com Paulo. Nós vamos ler o capítulo 13, orientação de Paulo a esses irmãos. Aliás, capítulo 3. Vamos ler 17 ao 21. Um blocozinho que tem aqui, intitulado na minha Bíblia, Os Inimigos da Cruz de Cristo. Filipenses, capítulo 3, 17 a 21, diz assim: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós,
Pois muitos andam entre vós, aliás, entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Como eu já disse para os irmãos, eu ainda estou ruim da garganta e, para facilitar, a Maguinha mandou um copo com gelo. É sério? Está com gelo aqui. Ah, claro que faz, mas é porque Maguinha é uma benção. Eu disse para ela isso hoje antes de sair de casa. Ela me deu água com um copo com gelo. Eu digo, Magno, nós estamos doentes da garganta. A gente não pode estar tomando água congelada. Mas é assim mesmo. Muito bem. Então, irmãos, eu quero lembrar para vocês, todo mundo leu aí, todo mundo abriu sua Bíblia para ler, mas eu faço questão de lembrar que esse texto que nós lemos está na Bíblia. Abre as Bíblias, irmão. Sim, mas eu faço questão de lembrar. Olha, esse texto que nós lemos aí está na Bíblia. Muito bem. Então nós queremos iniciar a nossa palavra, mais uma vez, lembrando aos irmãos que essas cartas apostólicas, nenhuma delas tem o objetivo de converter ninguém. Elas não têm o objetivo de converter pecadores. Nenhuma das cartas apostólicas foi escrita com esse objetivo. Todas elas foram escritas com o objetivo de discipular e disciplinar igrejas. Disciplinar e discipular pessoas supostamente já convertidas. E com esse propósito, um dos temas presentes e muito presentes em quase todas as cartas, visa alertar aos irmãos para que se acautelem dos falsos mestres, dos seus falsos ensinos com base em artimanhas humanas, com a sua astúcia com que induzem ao erro, conforme Paulo escreveu com todas essas letras, lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Os profetas do Velho Testamento gastaram ou investiram grande parte das suas profecias chamando a atenção do povo de Israel para os falsos mestres, os falsos sacerdotes daquela época. Jesus gastou grande parte do seu ensino de 3 anos aos seus discípulos, alertando-os contra os fariseus, escribas e saduceus, os doutores, os mestres, os pastores de Israel. Na verdade, todo o ensino de Jesus era em contraponto ao ensino dos fariseus, a quem ele chama de hipócritas, raça de víboras, ladrões, salteadores, assaltantes. Eram os pastores da igreja naquela época. Pois bem, os apóstolos de Jesus, seguindo o mandamento dele, Paulo, Pedro, João, Judas, destinaram grande parte dos seus escritos com esse mesmo propósito. Paulo chama a atenção disso em todas as suas cartas. João chama a atenção disso na carta dele, de primeira carta, segunda carta. Pedro gasta o capítulo 2 da segunda carta dele inteiro para tratar disso. Judas, na sua cartinha de um capítulo só, é inteiro o capítulo chamando a atenção dos falsos mestres. Portanto, queridos, quando um pastor não faz o mesmo, ele não está apenas negligenciando um ensino bíblico claro e importantíssimo, mas está comprovando que ele é um falso pastor. Eu chamo a atenção disso aqui direto. Está na Bíblia. E em grande escala está na Bíblia isso.
O pastor que não chama a atenção da sua igreja para os falsos ensinos é um falso pastor. Com base bíblica, eu não tenho nenhum receio de fazer essa afirmação. Como vemos logo no primeiro versículo desse capítulo 3 aqui, Paulo dispara: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É assim que ele começa esse capítulo aqui. Capítulo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Jesus diz com todas as letras: acautelai-vos dos falsos profetas. João diz isso: julgai os espíritos, vede se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora, enganando a muitos. Por que os pastores não chamam a atenção disso? Porque são falsos pastores. Paulo aqui estava falando dos falsos mestres daquela época, especialmente os judaizantes, aqueles que insistiam em que o povo precisava ser circuncidado. Os convertidos cristãos tinham que ser circuncidados. Deviam cumprir ainda um monte de regras cerimoniais da lei de Moisés, regras definitivamente já cumpridas por Cristo e em Cristo. Ou seja, para eles a obra de Cristo era incompleta. Precisava que se lhe acrescentasse ainda uma série de regras, uma série de coisas. Porém, com base no ensino do Senhor Jesus, Paulo tem a coragem de combater os falsos mestres, teve a coragem de peitar até Pedro e de chamar os irmãos a serem seus imitadores. Irmãos, sede imitadores meus. Versículo 17. Não será a pretensão de Paulo não dizer isso? Não será a arrogância de Paulo dizer isso? Já houve irmãos aqui da igreja que dizem que eu sou um pavulagem, um boçal, que só eu que sou bom, que eu falo mal dos outros pastores. Eu nunca disse só eu que sou bom. Agora que os outros são falsos pastores, são, isso eu digo. Eu não vejo. Não, irmãos, Paulo não era arrogante, não. Paulo não era um pretensioso, não. Paulo era um apóstolo de Jesus e sabia disso. Muito embora só ele e Lucas digam isso em todo o texto do Novo Testamento. Só Paulo diz que ele era apóstolo. E só Lucas diz que Paulo era apóstolo. Nenhum dos apóstolos de Jesus nunca disse que Paulo era apóstolo. Talvez seja por isso que ele insista tanto em dizer que ele era apóstolo, sim. Talvez por isso ele insista tanto em defender o seu apostolado, recebido diretamente de Jesus e não do colégio apostólico. Ele recebeu, foi de Jesus o apostolado dele, e ele diz isso. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, para deixar claro que não foi o colégio apostólico que nomeou ele apóstolo, não. Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo defendia o seu apostolado, porque aparentemente nem o colégio apostólico o considerava apóstolo. Pelo menos não é dito isso em canto nenhum na Bíblia. Irmãos, essa deve ser a convicção de um pastor constituído pelo Espírito Santo e não por uma denominação religiosa. O pastor tem que ter convicção de que ele é pastor ordenado pelo Espírito Santo, constituído pelo Espírito Santo, para que ele tenha coragem de denunciar os outros falsos pastores, ainda que seja da sua própria denominação. Eu não sou pastor porque fui ordenado por igreja presbiteriana. Eu sou presbiteriano, fui ordenado da igreja presbiteriana, mas eu sou pastor constituído pelo Espírito Santo. Observe que o apóstolo, quando diz, irmãos, sede imitadores meus, ele não está se colocando como o padrão, ele não está se colocando como o modelo, nem mesmo ele está dizendo que ele é o exemplo único a ser seguido. Observe que ele completa. Irmãos, sedes imitadores meus e observai
os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse modelo é Jesus. Lá aos Coríntios, ele diz essa mesma frase e completa: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então o modelo não é Paulo, o modelo é Cristo. Ele era o pastor dos irmãos e estava dizendo: olhem para mim, sigam-me do jeito que eu sigo Cristo. Porque não é Cristo que está aqui orientando vocês, quem está aqui sou eu. Não é isso que ele estava dizendo. E eu sou um apóstolo constituído por Jesus. Não foi constituído por homens, não. É isso que ele está dizendo para os irmãos. Então, aos Coríntios, eles têm um pouquinho mais isso. Como eu sou de Cristo. Por que Paulo era tão incisivo, irmão? Por que esse chamamento era tão incisivo? Para que os irmãos olhassem para ele e para aqueles que têm o mesmo modelo que está em nós. Observe os que andam segundo o modelo que temos em nós. Por que ele é tão incisivo? Está aqui no trechinho que nós lemos, que está na Bíblia. Porque muitos andam entre nós. Atenção, entre nós. Não é no mundo não, é dentro da igreja. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Eu já disse para vocês aqui, falso pastor não vai ser condenado não, ele já está condenado. Está escrito na Bíblia em vários lugares. Está escrito para os profetas do Velho Testamento, está escrito Jesus dizendo aos fariseus: vocês são filhos do diabo. Paulo diz isso, aquele que não pregar o evangelho é anátema. João diz isso, Pedro diz isso, Judas diz isso. É por isso que Paulo era tão incisivo em chamar a atenção desses irmãos. Cuidado, cuidado com esses falsos mestres. Porque João diz claramente, quem dá ouvido a eles é igual a eles. Que coisa mais triste, irmãos. Nestas últimas semanas, como Paulo diz aqui, eu agora vos digo até chorando, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de outras igrejas, até da nossa denominação, da nossa própria denominação, teve gente aqui, no meu gabinete, vindo chorar aqui, sofrendo nas suas igrejas por causa de pastor falso, fraco. Você faz o que lá, irmã? Continua lá. Não vá para lá. Inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que fazem pregações humanísticas, psicologizadas para agradar a plateia. Interessante que houve uma irmã de uma igreja dessa que veio aqui e disse a mim: eu não aguento mais ficar assistindo pregação, que eu sei que é para me agradar. E continua lá. Quantos já vieram aqui para os estudos bíblicos da segunda e da sexta-feira, falando mal dos seus pastores, das suas igrejas, e continuam lá. E quando falam mal do pastor, eu digo: você faz o que lá? Você é igual a ele. Já disse aqui na frente de todo mundo, você é igual a ele. Isso aconteceu agora recentemente. Todos que estavam aqui na aula ouviram isso. Quando falou mal do pastor, que ele faz isso, que ele não sei o que ele não prega, que ele não sei o que, depois olha o que a Bíblia diz dele. Ele não tem Deus, nem tem Jesus. Agora deixa eu dizer o que é pior para a senhora. A senhora é igual a ele, é o que está dizendo aqui, ó. Os que lhe dão ouvido tornam-se semelhantes a eles. Tornam-se cúmplices das suas mais obras, está vendo? Ou seja, o destino deles é a perdição. Tanto os pastores, quanto os que lhes dão ouvidos. Como diz Jesus, são cegos, dias de cegos, cairão todos no barranco. É esse o motivo de Paulo ser tão incisivo em chamar atenção a esses irmãos.
É esse o motivo de eu ser tão incisivo em chamar a atenção de vocês aqui há 10 anos. E quantas pessoas já foram embora daqui por causa disso? Irmãos queridos, prestem atenção. Eis a importância de sermos imitadores de Cristo e não seguidores de falsos mestres. Por que essa importância? Porque sempre haverá alguém nos imitando. Especialmente nós pais, que eu chamo tanto atenção aqui. Pastores, presbíteros, mestres. Não devemos esquecer nunca de que sempre haveremos de ser modelo para alguém. Seja modelo de santidade, seja modelo de hipocrisia. Nós sempre seremos modelo de alguma coisa. Ou de santidade, nós que dizemos sobre os crentes, ou modelo de santidade para os nossos filhos, ou somos modelo de hipocrisia, e eles sabem disso. Eles não sabem dizer, ainda quando são pequenos assim, 10, 11, 12, eles não sabem dizer ainda isso, mas eles sabem que nós somos hipócritas. E é por isso que depois viram revoltados. Paulo não tinha medo de chamar os irmãos para olharem o seu testemunho. Sejam meus imitadores. Paulo não tinha medo de fazer com que os irmãos examinassem a vida dele e a vida dos falsos mestres. Para que os irmãos tivessem condição de avaliar sobre um verdadeiro imitador de Jesus o seu ensino, que consequentemente exibia um modelo de vida de santidade. O que é que ele diz aqui desses falsos mestres? São inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. O que quer dizer isso, irmão? Ele está interessado em dinheiro. Quem não conseguir enxergar isso nesses pastores de igreja é o idiota, tolo. Quem não conseguir enxergar que o pastor que quer crescimento de igreja, o que ele quer é dinheiro, fama e poder, é um tolo. Não é crente. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. O que ele quer é fama. Ele não quer nem saber se essa fama é boa ou ruim. Quem é que não sabe a fama dos grandes pastores? Quem é que não conhece? Quando se fala no nome de fulano de tal, que ele é um safado. Quem é que não diz assim no mundo? Desses grandes pastores da nossa cidade. Não precisa da televisão, não. Porque a gente já sabe que são os safados mesmo. Os da nossa cidade mesmo. Quem é que não conhece? Vá ver a fama dos grandes pastores aqui. Os próprios irmãos da igreja deles. Vá ver o que é que eles dizem. Então eles não estão interessados. É como diz o político, o artista. Falem bem ou mal, mas falem de mim. Eu quero é fama. Eu quero é poder. Eu quero é público. Eles estão interessados na sua infâmia. O Deus dele é o ventre. A glória deles é a sua infâmia. Visto que só se preocupa com coisas terrenas. O que é que eles pregam? Felicidade aqui na terra. Bens aqui na terra. Glória aqui na terra. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Eu um dia desse ouvi um pregador desse grande da televisão ler um texto do evangélico e antes de começar a pregar ele disse: olha, irmãos, eu não vou falar para vocês aqui de coisa espiritual, não. De com todas as letras. Eu não vou, e não fala mesmo não, porque ele só fala em prosperidade, em vitória, não sei o quê. Eu não vou falar aqui de coisas espirituais, não. Eu vou falar aqui de vida, de vivência, não sei o quê. E claro, o cara é psicólogo, ele não é pastor. Só se preocupa com coisas terrenas. Irmãos, se Jesus não for o nosso modelo, se o ensino apostólico para as igrejas, conforme as cartas, não for assimilado e posto em prática, se não for batido em cima o tempo todo disso, esse pastor é falso.
E se nós não assimilarmos, não ouvirmos esse ensino correto, e não assimilarmos isso, e não colocarmos isso em prática, o que nós vamos repassar para os nossos filhos também é falso. E sabe o que Jesus diz a esse respeito? Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Isso quer dizer, ele não vai ter vez no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Eu não tenho medo de ensinar o que está na Bíblia, ainda que seja pequeno, aqui na terra. Quem é o pastor Juarez? Ninguém. Não interessa. Eu sou ninguém. O que me interessa é eu saber da minha fidelidade, do esforço no estudo e explicar para vocês. Tem um mínimo interesse se eu vou estar agradando ou desagradando alguém. Isso não é da minha conta. Que tipo de ensino, irmãos, nós temos ouvido e assimilado? Aqui nessa igrejinha vocês têm ouvido um ensino incisivo durante esses 10 anos, mas eu sou testemunha, assimilado muito pouco. E muito pouca gente tem assimilado esse muito pouco. A maioria, nesses 10 anos que eu estou aqui, entra aqui e sai aqui. Que tipo de ensino nós temos transmitido, especialmente aos nossos filhos, que eu bato tanto nesse assunto aqui? Será que, conforme o que nós vemos e ouvimos, quase em tempo integral nos pregadores da televisão, ou nas igrejas que nós frequentamos de vez em quando, visitar não sei quem, um amigo me chamou, não sei, eu vou lá. Será que o nosso Deus não é o nosso próprio ventre? O que é que nós temos ensinado aos nossos filhos? Tem que vencer, meu filho, tem que vencer. Tem que vencer, você tem que ser médico, você tem que ter não sei o quê, você tem que ser... De vez em quando eu digo isso aqui. Quem é o irmão aqui da igreja que todo dia investe tempo para ensinar a Bíblia ao seu filho? Resposta: nenhum. Muito provavelmente. Muito provavelmente, nenhum. Embora eu bata isso aqui há 10 anos. Mas eu sou crente. E pouso de crente para o meu filho. E ele sabe que eu sou hipócrita. Ele sabe. Por isso que vira revoltado depois, com 14, 15 anos revoltado. Será que o ensino não é de que crente tem que ter vitória? Vitória material. Tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, e dá as coisas para os filhos, ensinando o tempo todo. Será que o ensino aos nossos filhos é que nós temos que nos preocupar com as coisas terrenas o tempo todo, as coisas terrenas, as coisas terrenas, as coisas terrenas? O que é que nós ensinamos para esses nossos filhos? As coisas espirituais. O que é que nós ensinamos para esses nossos filhos do reino de Deus? O que é que nós ensinamos para esses nossos filhos das coisas lá do alto? É isso que a gente vive. Mas ao contrário disso, nós vemos o apóstolo ensinando aqui. Versículo 20. Embora esses pastores falsos fiquem ensinando o tempo todo as coisas terrenas, o Deus dele é o ventre, é a sua infâmia, a glória deles é isso tudo, só se preocupam com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o contrário do que é ensinado nas igrejas o tempo inteiro e que nós ensinamos aos nossos filhos. Aos Colossenses, o mesmo apóstolo Paulo explica melhor isso. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Paulo está dizendo que os falsos pastores só ensinam as coisas daqui da terra, das coisas terrenas, é só isso que eles se preocupam o tempo todo. E nós todos sabemos disso.
É ruim você conhecer um pastor de qualquer igreja que esteja preocupado com a santidade dos irmãos da sua igreja. É ruim você achar um. O povo que esteve aqui, há 2 semanas atrás, uma família dilacerada, coitada, dentro de uma igreja, nas barbas do pastor. Cadê o pastor de vocês? Nunca falou com a gente sobre nada. E sabe o que nós estamos passando? Nunca falou com a gente. Nunca se preocupou conosco. Digo, então, continue lá. É o seu pastor? Continue lá. A minha filha, que não é dessa igreja, é de outra igreja, o marido dela é de outra igreja, passando por problemas conjugais, o rapaz me procurou. E procure o seu pastor. Procure o seu pastor. Não estou me negando, não. O fato é que procure o seu pastor. Aí ele procurou o seu pastor. O pastor mandou um e-mail para mim. Pastor, fulano me procurou e tal. O que é que o senhor quer que eu faça? Aliás, em que é que eu posso ajudar? Eu respondi para ele, pastoreie as suas ovelhas. Pronto. Eu não tinha o que responder mais para ele. Pastoreie as suas ovelhas. Você deve saber o que é para fazer. Não pastoreou, os dois se separaram. Irmãos, precisa ter coragem para dizer isso. Paulo teve. Eu também tenho. Observe que estes ensinos apostólicos, desde aquele tempo, combatem os falsos ensinos dos falsos mestres, os mesmos falsos ensinos dos falsos mestres dos nossos dias, que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus dele é o seu ventre. O que eles estão interessados é em fama, dinheiro e poder. Eu não sei por que as pessoas de outras igrejas vêm bater aqui. Pastor, o senhor pode me aconselhar? Cadê o seu pastor? Perguntou, cadê o seu pastor? Tá, vamos começar. Só que essa pessoa que quer vir ser aconselhada, ele não quer ouvir a Bíblia. Ele quer ouvir alguma coisa que o agrade, que vá de acordo com o que ele quer. Irmãos que estão aqui sabem, já trouxeram pessoas, pastor, vem aconselhar. Rapaz, eu não sou pai de santo, a pessoa quer um pai de santo. O que ele quer é um pai de santo, que diga que dê um jeito na situação que ele está vivendo, desde que ele continue vivendo do jeito que ele está vivendo, porque ele sempre aprendeu na história, vinde como está, Jesus está chamando, sim, mas dele permaneça como está também, é assim que eles querem. Porque é isso que as igrejas fazem. Ninguém trata de santidade de nada, apenas acolher, encher a igreja, pronto, está bom demais. Agora a vida das pessoas continua uma desgraça. Aí quando chega num limite tal que o cara não aguenta mais e que não tem pastor na igreja dele, aí vem aqui, atrás de um pai de santo. Eu vou e mostro na igreja qual é a realidade dele, ele nunca mais aparece aqui, só vem uma vez. Daniel está rindo ali porque aconteceu isso, ele trouxe alguém aqui para ser aconselhado. Eu disse logo, meu irmão, isso não adianta não. Mas pastor, eu digo, traga. Mas isso não adianta não. O cara não quer ouvir, ele não quer se consertar, ele quer um pai de santo, não é o meu caso. Quando eu me aposentar daqui da igreja, eu posso até botar uma tenda do pai Juju. Tem que dizer a verdade, tem que confrontar os irmãos, como Paulo está confrontando, está dizendo, irmãos, prestem atenção. Eles estão entre nós. Não estão no mundo não, eles estão entre nós. Muitos andam entre nós. Atenção, não são poucos não, viu? São muitos. Muitos andam entre nós. O Deus deles é o próprio ventre. É a sua glória.
Mas pastor, o senhor está... Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo o que Paulo disse. Isso era na época dele e era na nossa época e será até Jesus voltar. Aliás, quando Jesus voltar vai estar muito pior. Ele mesmo disse, será que ainda haverá crente quando eu voltar? Não, não haverá mais não. Então, irmãos, preste atenção. Nós não precisamos de glória nesse mundo, como é insistentemente ensinado nos púlpitos. Glória para nós, glória. Eita glória, ô glória! E ainda diz que é para Deus, a glória é para Deus, coisa nenhuma. Nós queremos as nossas coisas, nós queremos os nossos bens, nós queremos a nossa glória e usamos o nome de Deus para validar essas nossas vontades. Não, é para a glória de Deus. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Mas, irmão, peraí, está de acordo com a palavra? Não, então não é para a glória de Deus. É. Digo, homem, é não, está aqui, a Bíblia está dizendo que não é. Não, mas é. Que nem Saul. Saul recebeu uma ordem expressa de Deus, pelo profeta Samuel. Mate todo mundo, tudo, bicho, galinha, urubu, pato, peru, marreco, o que for, jumento, boi, mulher, menino, mate tudo, não fique nada. Mas ele não fez isso. Ele trouxe o rei vivo para mostrar como troféu, trouxe vacas, ovelhas e tal. Quando Samuel chegou, que é isso que eu estou ouvindo aí? Não, eu fiz tudo como o teu Deus mandou. Ó, tá vendo? Então o camarada está errado, mas não admite nem a pau. Eu fiz tudo segundo as palavras do teu Deus. E Samuel, como que você fez? Fiz. Insistiu ainda. Fiz. É igual a gente. O cara está todo errado, você está mostrando na Bíblia que ele está errado. Não, eu estou fazendo como Deus mandou. Mas meu amigo, presta atenção aqui. Vem aqui falar mal do pastor. Não, mas continua lá. Está tudo certo. Nós não precisamos de glória deste mundo, meus irmãos. Segundo as palavras do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, neste mundo, os verdadeiros cristãos, os discípulos de Jesus, serão humilhados por causa da cruz de Cristo, serão humilhados por causa do Evangelho. É isso que é garantido para nós na Bíblia. Mas nós também aprendemos, aqui mesmo, nessa parte que lemos com Paulo, que o Senhor, versículo 21, que o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É essa a nossa esperança e não bem nenhum aqui nesta terra. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E mais, ele fará isso no poder dele. Eu não tenho nada nessa história, a não ser ser objeto do amor dele e da ação dele em mim e através de mim, para que ninguém se vanglorie. Ou eu entendo isso ou está complicada a minha situação. Eu não passo de um religioso hipócrita, membro de igrejas. Meu Deus, será que todos entendem essas coisas? Irmãos, eu repito, se não formos imitadores de Jesus, automaticamente seremos religiosos hipócritas. Não há outra opção. Quem não é por mim, é contra mim. Quem disse isso foi Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu não posso dizer que sou crente e não viver como crente. Eu não posso dizer que sou crente e dar um mau exemplo para os meus filhos, e para onde eu estiver, onde eu for, dar um mau testemunho. Eu sou hipócrita se fizer assim. Nós precisamos ser imitadores. Eu preciso insistir nisso, nós pais, pastores, presbíteros, professores, mestres, precisamos ser imitadores de Cristo, a fim de que o modelo de santidade seja visto em nós, por aqueles que nos seguem. E estejamos certos de que sempre haverá alguém nos seguindo. Sempre haverá alguém nos seguindo. É por isso que, como vemos nos evangelhos,
o Senhor Jesus insistiu em ensinar aos seus discípulos que eles tomassem cuidado com os falsos mestres, que eles tomassem cuidado com a sua santidade, sede santos, porque Deus, o vosso Pai, é santo. Jesus repetiu o que Deus disse lá em Levítico várias vezes. Ordenou-lhes que multiplicassem esse ensinamento que com ele eles aprenderam. Façam discípulos, ensinem isso. E em obediência nós vemos Paulo de forma incisiva chamando a atenção de Timóteo. Estuda, sê modelo para a tua igreja. Nós vemos ele de forma incisiva dizendo a mesma coisa para Tito, outro pastor. Sê modelo para a tua igreja. Nós vemos Pedro insistindo aos presbíteros aos quais ele escreveu na dispersão: vocês têm que ser modelo para a sua igreja, vocês não têm que ser dominadores. Vocês não têm que estar agindo por ganância. Sejam um exemplo para o rebanho. Esse tem que ser, irmãos, o esforço de um pastor. O principal esforço de um pastor. Porque pastor de púlpito, para vir para cá, fazer uma pregação, toda maravilhosa pregação. O que é que esse cara pastoreia na igreja? Ninguém, nem nada. Como é a vida dele? Há casos aqui escandalosos aqui dentro de João Pessoa e todos sabem. Casos escandalosos. Mas o cara lidera milhares e milhares de pessoas. O principal esforço de um pastor deve ser ensinar e ser modelo para o rebanho. Esse deve ser o principal esforço dos pais, o principal esforço de mestres, presbíteros e todos quantos servem de modelo para outras pessoas. Segundo o modelo do Senhor Jesus e na eficácia do poder que ele tem de até mesmo subordinar a si todas as coisas. Esse é o padrão bíblico, irmãos. É assim que nós devemos viver para louvor da glória de Deus. Quero lembrar, esse trecho que nós lemos aqui, discorremos, versículo por versículo, mostramos, está na Bíblia. Quem disse foi apóstolo Paulo, como ele disse, apóstolo constituído por Jesus e não por homens. Para uma igreja. Pois é, aqui está um discípulo de Paulo dizendo para uma igreja. Não mudou. Não mudou. Nós temos que viver assim como o homem está chamando a atenção aqui. Rejeitando os ensinos dos falsos mestres que só se preocupam com coisas terrenas, só se preocupam com o seu ventre, só se preocupam com a sua glória. Nós temos que estar de olho nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas, como são as pregações o tempo inteiro. É o nosso bem-estar, é o nosso bem-estar, é o nosso prazer, é o nosso prazer, é o nosso bem-estar, é a nossa vitória, não sei o quê. É só isso que se ouve em quase qualquer igreja, de qualquer denominação. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto, sabendo que aqui nós somos humilhados sim. É essa a promessa. É essa a promessa. Mas essa nossa humilhação será transformada em glória, na glória eterna do Pai. E é assim que nós devemos viver, irmãos, e ser modelo, especialmente para os nossos filhos, para louvor da glória de Deus. Que Deus nos conceda graça de entender o seu ensino, e mais graça ainda, para que realmente sejamos como modelos de Jesus para as pessoas que nos seguem, e eu repito, especialmente para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Amém.